Galera, então vamos lá para os nossos exercícios a respeito desse assunto que a gente acabou de discutir com vocês, que são as propriedades físicas dos compostos orgânicos, mais precisamente ponto de fusão, ponto de ebulição. E lembrando, gente, que a partir da análise do ponto de fusão e do ponto de ebulição, a gente também consegue fazer uma previsão sobre o estado físico natural que aquela substância se apresenta. Ok? Então vamos nessa. Bom, a primeira questão que nós temos aqui foi uma questãozinha, né, extraída lá do vestibular da Unirg do Tocantins e que diz o seguinte, ó, observe os valores das temperaturas de fusão e de ebulição apresentadas no quadro e avalie as proposições a seguir sobre as substâncias nele mencionadas. Primeira afirmação, veja que nós temos aqui um quadro com 6 substâncias, né, com seus respectivos pontos de fusão e ebulição. Primeira afirmação que é feita é a seguinte, a 25 graus Celsius apenas o alumínio encontra-se no estado sólido. Então veja bem como nós devemos analisar para poder deduzir qual o estado físico de uma substância a partir do conhecimento dos seus pontos de fusão e ebulição. Veja bem, se a temperatura mencionada estiver abaixo da temperatura de fusão da substância dada, significa dizer que essa substância se encontra no estado sólido. Se a temperatura mencionada estiver entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, significa dizer que o material se encontra no estado líquido. E se a temperatura mencionada estiver acima do ponto de ebulição, nós vamos concluir que a substância se encontra no estado gasoso. Então, vejamos que para o alumínio, a temperatura de 25 graus Celsius realmente está abaixo do ponto de fusão. Se está abaixo do ponto de fusão, qualquer temperatura abaixo desse valor, a substância vai se encontrar no estado sólido. Ok? Entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, a substância deve estar no estado líquido. E acima do ponto de ebulição, a substância deverá ser caracterizada como gasosa. Então vejam que o alumínio realmente é sólido. Se você analisar os demais pontos de fusão das demais substâncias, que são todos negativos, vocês vão perceber que a temperatura de 25 graus Celsius, que foi mencionada, ela vai aparecer ou entre esses valores ou à direita. Consequentemente, a única substância sólida que realmente é o alumínio. Tá? Só para conferir, veja, para o oxigênio, 25 graus Celsius está acima do ponto de ebulição. Isso significa dizer que ele é gasoso. E todo mundo sabe disso, a 25 graus Celsius o oxigênio é gasoso. Né? Para a amônia, 25 graus Celsius também está acima do ponto de ebulição, portanto ela também é gasosa. Para o metanol, 25 graus Celsius se encontra entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Veja, 25 é maior que menos 97 e menor do que 64,7. Portanto, o metanol é líquido. Para a acetona, 25 graus Celsius também se encontra entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, também líquida. Para o mercúrio, 25 graus Celsius também se encontra entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, o mercúrio também é líquido. Então a única substância sólida aqui a 25 graus Celsius é o alumínio, a primeira afirmação é verdadeira. Segunda afirmação, metanol e acetona são compostos apolares extremamente hidrofóbicos. Vamos lembrar, gente, que o metanol apresenta uma fórmula do tipo CH3OH. CH3OH não é uma molécula simétrica em termos estruturais e nem é hidrocarboneto. Portanto, o metanol é uma molécula polar e altamente hidrofílica, ou seja, o metanol tem uma grande afinidade pela água, porque você sabe que polar interage com polar. Portanto, a afirmação número 2 é falsa. O metanol é altamente polar e bastante hidrofílico, ok? Tem afinidade pela água. Número 3. Metanol e acetona são substâncias orgânicas carboniladas. Carbonilada é uma substância que tem carbonila, ou seja, C-O, e o metanol não tem esse grupo funcional. A acetona realmente é carbonilada, mas o metanol não é classificado como carbonilado, ele é classificado como hidroxilado. Então o item 3 é falso. No item 4 nós temos que a 25 graus Celsius a amônia e o O2 são gases, veja que nós já analisamos isso e realmente são, 25 graus Celsius se encontra acima do ponto de ebulição do oxigênio e da amônia, portanto realmente são gasosos. E a mistura constituída por quantidades iguais dessas substâncias será sempre heterogênea. Isso é falso, né? Nós sabemos que toda mistura entre gases resulta num sistema homogêneo. Né? Os gases eles são muito rarefeitos, então eles deixam espaços muito grandes entre suas moléculas para que as moléculas do outro gás ocupem esse espaço, formando um todo monofásico que caracteriza o sistema homogêneo. Portanto, das afirmações dadas, a única que apresenta uma proposição correta é a letra A. Somente a número 1 está correta. Ok, pessoal? Dando continuidade, nós temos aqui
a nossa próxima questão, questão número 2, que diz assim, ó. As ligações fortes e as interações intermoleculares predominantes no tetracloreto de carbono CCl4 líquido são respectivamente. Então lembre-se do nosso exemplo anterior, CCl4 é uma molécula simétrica. Nós temos um carbono conectado a 4 átomos de cloro periféricos, né? É uma molécula simétrica, tem eixo de simetria, portanto ela é apolar. E quando a molécula é apolar, as interações entre essas moléculas são do tipo dipolo induzido. Agora, vejam que além das interações entre essas moléculas, essa questão ela se refere às ligações entre os átomos de carbono e o cloro. As ligações entre os átomos de carbono e o cloro intrínsecas da molécula de CCl4 são consideradas ligações covalentes polares. Por que as ligações são polares? Porque há diferença de eletronegatividade entre o carbono e os respectivos cloros. Mas por que a molécula como um todo é apolar e interage por dipolo induzido? Porque se eu dispuser os vetores dessa molécula, eu vou perceber que esses vetores que caracterizam as diferenças de eletronegatividade vão se anular devido ao fato da molécula ser simétrica. Tá? Então no CCl4 nós vamos ter ligações covalentes polares, mas interações entre as moléculas do tipo dipolo induzido. Portanto, a resposta correta, letra D de dado. Beleza? E para nós finalizarmos, nós temos aqui uma terceira questãozinha da PUC, né, de São Paulo, que diz assim, ó, as propriedades das substâncias moleculares estão relacionadas com o tamanho da molécula e a intensidade das interações intermoleculares. Considere as substâncias a seguir e suas respectivas massas molares. A alternativa que melhor associa as temperaturas de ebulição com as substâncias é. Então vamos com calma que agora essa questão é um pouquinho mais complexa, nós precisamos analisar cada substância separadamente. Bom, observem que a primeira substância, dimetilpropano, é um hidrocarboneto, portanto, constituído por moléculas apolares que interagem por dipolo induzido, que são interações relativamente fracas. Portanto, o dimetilpropano deve ter um ponto de ebulição bem baixo. Tá? Bom, aqui logo abaixo nós temos a molécula de pentano, que é outro hidrocarboneto e que também deve ter ponto de ebulição baixo, porque também é constituído por moléculas apolares que interagem por dipolo induzido. Mas comparando o dimetilpropano com o pentano, seguramente nós vamos ter no pentano interações um pouco mais fortes porque as moléculas são mais compridas. Ou seja, o tamanho das moléculas do pentano é maior do que o tamanho das moléculas de dimetilpropano e como são moléculas que têm a mesma massa, eu posso garantir então que o ponto de ebulição do pentano é maior do que o do dimetilpropano. Por enquanto, essa análise deve ser feita. As demais substâncias, vejam vocês, são constituídas por moléculas polares, porque não são hidrocarbonetos e nem apresentam estruturas simétricas. Então eu já estou concluindo o seguinte, essas três últimas moléculas, por serem polares, ou elas vão interagir por dipolo-dipolo ou ligações de hidrogênio, que são interações mais fortes do que os dipolo induzido. Portanto, eu já tenho certeza que essas três substâncias que estão restantes apresentam pontos de ebulição maiores que as duas primeiras. Tá. No caso das moléculas de butanona, nós temos moléculas polares, mas que não apresentam átomo de hidrogênio conectado a FON. Portanto, entre as moléculas de butanona não haverá possibilidade de ligações de hidrogênio. Mas como nós sabemos que elas são relativamente polares, aliás, fracamente polares, elas vão interagir por dipolo permanente, que são interações mais fortes que o dipolo induzido, porém mais fracas que as ligações de hidrogênio. Já nas moléculas do butanol, como nós temos hidroxilas que apresentam hidrogênio ligado a O, né? Lembre-se de que quando uma molécula tem hidrogênio ligado a FON, ela interage com uma outra molécula igual a ela por ligações de hidrogênio. Esse hidrogênio conectado nesse O será atraído pelo O da outra molécula igual a essa que estiver próxima dela por uma ligação de hidrogênio. São interações fortes. Portanto, se as interações entre as moléculas de butanol são mais fortes, essas moléculas vão apresentar, ou essa substância vai apresentar um ponto de ebulição maior que todas as outras analisadas até agora. E para finalizar, nós temos o ácido propanoico, que apresentam também hidrogênio conectado a FON. Então, entre as moléculas do ácido propanoico, nós também podemos estabelecer ligações de hidrogênio. Aliás, em número maior do que entre as moléculas de butanol. Imagine uma outra molécula de ácido propanoico aqui, só que com a carboxila virada. Você vai perceber que o hidrogênio da carboxila dessa molécula vai ser atraído pelo oxigênio dessa molécula
da esquerda, o oxigênio de cima. E o hidrogênio que está aqui embaixo vai ser atraído pelo oxigênio dessa que está aqui embaixo. Consequentemente, eu consigo perceber entre duas moléculas de ácido propanóico a possibilidade de duas ligações de hidrogênio. Portanto, as interações entre as moléculas de ácido propanóico são as mais intensas, são as mais fortes de todas elas. Então, organizando todas essas ideias aqui, gente, nós chegamos a uma conclusão bastante simples. Qual dessas substâncias tem menor ponto de ebulição? Matou, fechou, dimetilpropano. Por quê? Porque são as moléculas que interagem mais fracamente. Depois, as moléculas de pentano, que apresentam interações um pouquinho mais fortes que dimetilpropano devido ao seu tamanho. Em seguida, butanona, né, que são moléculas que interagem por dipolo permanente, que são interações um pouco mais fortes que dipolo induzido. Depois, moléculas de butanol, que vão interagir por ligações de hidrogênio, mas apenas uma ligação de hidrogênio entre duas moléculas. Tá? E por último, as moléculas de ácido propanóico interagindo mais fortemente devido ao maior número de ligações de hidrogênio. De acordo com isso, então, nós podemos chegar à seguinte conclusão. Dentre as substâncias a que tem menor ponto de ebulição, conforme nós dissemos, dimetilpropano. Depois, o pentano. Em seguida, a butanona. Posteriormente, o butanol. E entre todas elas, a de maior ponto de ebulição, o ácido propanóico. Resposta correta, letra A. Então vejam que nós, comparando massas moleculares, tamanhos de moléculas e tipos de interações, chegamos a essa conclusão e é assim que deve ser feito. Ok? Espero que eu tenha ajudado vocês. Grande abraço e a gente se vê numa próxima. Valeu? Tchau, tchau.